Eu, crente? Jamais! Essas palavras saíam da minha boca com segurança e eu realmente acreditava que nada poderia mudar essa minha convicção. Para mim, o mundo era dividido entre fortes e fracos. E os crentes, na minha cabeça, estavam sempre no lado errado. Eu ria, zombava, ridicularizava, parecia ter prazer nisso. Era como se cada vez que eu debochava da fé de alguém, eu me tornasse ainda mais poderoso. O sorriso de escárnio estampava meu rosto. Eu pensava, esses são os fracos, e eu sou o forte. Cresci em uma casa onde a rigidez militar moldava cada detalhe da vida. Meu pai era duro, poucas palavras, nenhum afeto. A disciplina era a lei. Chorar não era permitido. Reclamar era sinal de fraqueza. Eu aprendi cedo que emoção não tinha lugar na vida de um homem, e assim fui me tornando alguém de coração cada vez mais endurecido. Segui a carreira militar como quem segue um destino escrito. E dentro do quartel, com a farda no peito e a arma na cintura, eu me sentia invencível. Meu olhar era de intimidação, minha voz de comando. Eu gostava da sensação de poder que os outros me davam quando abaixavam a cabeça na minha frente. E quanto aos crentes? Esses eram meu alvo favorito. Eu os caçava como quem caça uma presa fácil. Criava situações apenas para ver a reação deles. No fundo, eu esperava que um dia algum deles explodisse, perdesse a paciência, me encarasse de frente. Mas não. Eles respondiam com silêncio, com oração, com mansidão. E isso me irritava mais do que qualquer palavrão poderia ter feito. Entre todos, um se destacava, Felipe. Jovem, humilde, sempre com a Bíblia debaixo do braço. Quando eu queria rir, era nele que eu mirava. Vai, Felipe, eu dizia, batendo na sua mesa no refeitório. Ora aí para ver se Deus manda comida direto do céu. Os outros soldados riam. Eu também. Mas Felipe, não. Ele abaixava a cabeça, fechava os olhos e murmurava baixinho. Orava. Aquilo me desmontava por dentro, mas eu não deixava ninguém perceber. Eu apertava ainda mais a farda no peito e ria mais alto, como se tivesse no controle. Foi nessa época que Dalvanira entrou na minha vida. Uma mulher firme, de olhar sereno e fé inabalável. Ela não discutia comigo, não tentava me convencer. Apenas dizia de vez em quando, em tom suave: um dia, Deus vai quebrar esse seu orgulho. Eu respondia com deboche, gargalhava, chamava aquilo de fantasia. Mas, por dentro, havia algo que começava a se mover. Eu fingia não sentir, mas as palavras dela me perseguiam nas noites silenciosas. E mesmo assim, segui, rindo, zombando, endurecendo o coração. Eu dizia para mim mesmo, crente, jamais. Mal sabia eu que esse jamais seria a porta de entrada para o maior sim da minha vida. Eu? Crente? Jamais! Essa frase se repetia como um lema dentro de mim. E quanto mais as pessoas falavam de Deus, mais eu sentia prazer em zombar, em destruir qualquer fagulha de fé que aparecesse perto de mim. No quartel, eu havia conquistado fama. Não por ser o mais forte fisicamente, mas por ser o mais cruel com as palavras. Sabia usar o deboche como arma. Havia um jovem soldado, Renato, que levava uma Bíblia pequena no bolso do uniforme. Eu, claro, não deixei passar. Um dia, arranquei aquela Bíblia das mãos dele na frente de todos. Olha só, pessoal, um soldado armado com a espada invisível. Ergui a Bíblia como se fosse um brinquedo. Vai nos proteger de bala com isso aqui? As gargalhadas ecoaram pelo pátio. Renato baixou a cabeça, sem reagir. Aquilo me irritava ainda mais. Vamos, Renato, diz alguma coisa, ou será que teu Deus te mandou ficar calado? Insisti, tentando arrancar dele um grito, uma revolta. Mas ele só respondeu baixinho. Eu oro por você todas as noites. Essas palavras queimaram por dentro, mas não deixei transparecer. Pelo contrário, soltei uma risada debochada. Então ora mais alto, porque pelo visto ele não tá te ouvindo. Outra vez, numa madrugada fria, vi Felipe ajoelhado perto da cama, sussurrando orações. Peguei um balde com água gelada e, sem pensar duas vezes, virei em cima dele. Pronto, agora você tá batizado de verdade! Gritei, arrancando risadas dos outros.
Felipe se levantou encharcado, mas seus olhos me encararam de uma forma estranha. Não havia ódio, não havia vingança. Havia algo que eu não sabia definir. Deus ainda vai te mostrar que zombar dele tem preço, disse com voz serena. Aquilo ficou martelando na minha mente, mas eu abafava a inquietação com mais crueldade. Até em casa o veneno da zombaria se espalhava. Quando Dalvanira insistia em colocar louvores no rádio, eu aumentava o volume do meu rock preferido, só para cobrir o som. Desliga essa música de crente, aqui dentro quem manda sou eu. Ela, paciente, respondia: você pode até mandar dentro da casa, mas o coração, quem governa é Deus, e o seu, ele vai alcançar. Eu gargalhava, batendo na mesa. Vai sonhando, mulher, o dia que eu virar crente é porque o mundo acabou. Mas, a cada zombaria, algo se acumulava dentro de mim. Eu não sabia explicar. Era como se eu estivesse cavando um buraco e, sem perceber, fosse o próprio buraco que me engolia. Houve também um episódio da fila do rancho, quando um soldado, antes de comer, fez o sinal da cruz e agradeceu baixinho. Eu não perdi tempo. Ei, pessoal, olha só, o santo aqui vai orar para ver se a comida fica menos ruim. Empurrei a bandeja dele. Cuidado senão o anjo engasga com feijão. As gargalhadas foram altas, mas no fundo eu senti um vazio que nenhuma vitória do deboche preenchia. Quanto mais humilhava os crentes, mais me atormentava o silêncio deles. Por que não revidavam? Por que não me odiavam? Eu provocava esperando reação, mas recebia apenas paciência. E, ironicamente, essa paciência me enfurecia mais do que qualquer ofensa. Certa noite, depois de mais uma das minhas zombarias, Felipe apenas me disse: você ainda vai dobrar os seus joelhos, e não vai ser por obrigação, mas por amor. Eu ri tão alto que acordei o metade do alojamento. Eu? De joelhos? Felipe, o dia que isso acontecer, pode preparar que vai chover fogo do céu. Mas, no íntimo, as palavras deles começavam a rachar meu orgulho. Eu nunca admitiria, mas já não conseguia dormir tranquilo. Eu estava acostumado a controlar as situações. Zombar dos crentes me dava uma sensação de poder, como se eu fosse invencível. Até que, numa tarde comum, algo totalmente inesperado aconteceu. Dalvanira insistiu para irmos a uma reunião em uma igreja pequena do bairro. Eu não diria de jeito nenhum. Igreja? Eu? Só se for para acabar com a paciência desses fanáticos, respondi com ironia. Mas, por insistência dela e talvez por orgulho para provar que nada ali me impressionaria, eu fui. A igreja era simples, paredes descascadas, bancos de madeira. As pessoas cantavam com um fervor que eu não conseguia compreender. Eu me sentei no fundo, braços cruzados, pronto para rir de qualquer coisa. Foi então que uma senhora, que eu nunca havia visto na vida, se levantou no meio do culto. Seus olhos pareciam atravessar a multidão, até encontrarem os meus. Um arrepio me percorreu a espinha. Ela apontou o dedo na minha direção e começou a falar em voz firme. Jovem, eu não te conheço, mas o Senhor me mostra quem você é. Você persegue os meus servos, zomba da minha palavra e pensa que é forte. Mas assim como perseguiste, serás perseguido. O silêncio tomou conta da igreja. Todos os olhares estavam sobre mim. Eu quis rir, fazer uma piada, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela continuou, com lágrimas nos olhos. Eu vejo joelhos dobrados. Eu vejo esse homem que hoje se levanta contra Deus, amanhã se levantando com a Bíblia na mão, pregando para multidões. O Senhor manda te dizer: tu zombas de mim agora, mas ainda me chamarás de Pai. Meu coração disparou. Aquilo mexeu comigo de uma forma inexplicável. Eu me segurei no banco, tentando disfarçar o tremor das mãos. Dentro de mim, uma voz gritava: levanta! Vai embora! Não dá ouvidos a essa louca! Mas havia outra voz, suave, quase sussurrando: isso é comigo. Sou eu falando contigo. Quando a reunião terminou, as pessoas se aproximaram de mim, sorrindo, como se já soubessem que Deus estava fazendo algo. Eu, porém, saí dali furioso.
Ridículo! Isso é manipulação emocional, murmurei para mim mesmo. No caminho de volta, Dalvanira me olhou e disse: Você pode até dizer que não acredita, mas eu vi sua mão tremer. Eu a encarei com raiva. Tremer? Eu? Você enlouqueceu! Aquilo não foi nada. Mas no fundo, eu sabia. Algo tinha acontecido. Naquela noite, deitei, mas o sono não vinha. A voz da profecia ecoava na minha mente. Tu zombas de mim agora, mas ainda me chamarás de pai. Era como se cada zombaria que eu havia lançado contra os crentes estivesse voltando para mim em forma de flechas. E ali, pela primeira vez, eu senti medo. Não medo de homens, mas medo de estar lutando contra algo maior do que eu. Nos dias que seguiram a profecia, eu fingia que nada havia acontecido. Continuava andando de cabeça erguida, debochando sempre que podia. Mas havia algo diferente. Por dentro, eu estava inquieto. Era como se uma sombra me seguisse. Na primeira semana, ainda zombava, mas as pessoas começaram a reagir de um jeito estranho. Aqueles mesmos amigos que antes riam das minhas piadas contra os crentes, agora se afastavam, como se não quisessem mais participar. Eu falava, eles olhavam para mim com reprovação. Até o barulho das minhas próprias gargalhadas soava forçado. Uma noite, eu estava num bar contando histórias, como sempre. Quando comecei a zombar de um vizinho que era evangélico, um amigo me interrompeu. Para com isso, cara. Já deu? Eu fiquei surpreso. Como assim já deu? Sempre rimos disso. Ele balançou a cabeça. Não sei. Dessa vez não tem graça. E pela primeira vez, meu deboche caiu no vazio. Mas aquilo foi só o começo. Poucos dias depois, voltando para casa, senti algo estranho. Era como se alguém me observasse. Virei várias vezes para trás, mas não havia ninguém. Cheguei em casa, tranquei a porta, mas a sensação não passava. O ambiente parecia pesado. Deitei-me, mas quando fechei os olhos, comecei a ouvir vozes. Não eram claras, mas eram zombarias. As mesmas palavras que eu usava contra os crentes agora ecoavam contra mim. Fanático! Louco! Você nunca vai mudar! E risadas estranhas enchiam o quarto. Levantei assustado, acendi a luz. O suor escorria pelo meu rosto. Eu tentava me convencer que era cansaço, imaginação, mas dentro de mim eu sabia. Estava colhendo o que havia plantado. Na semana seguinte, os pesadelos se intensificaram. Eu sonhava que era cercado por pessoas me apontando o dedo, rindo da minha cara, chamando-me de ridículo. Acordava gritando, ofegante. Certa madrugada, Dalvanira me encontrou sentado na beira da cama, com as mãos na cabeça. O que foi? Ela perguntou. Eu não queria admitir. Então disse: Nada, só um pesadelo. Mas meus olhos denunciavam o medo que eu não conseguia esconder. E não era só nos sonhos. No dia a dia, as portas começaram a se fechar. Perdi oportunidades de trabalho sem explicação. Pessoas que antes me respeitavam passaram a me olhar com desdém. Era como se um cerco invisível estivesse se levantando contra mim. Eu me lembrava das palavras da profecia. Assim como perseguiste, serás perseguido. E agora eu entendia. Cada zombaria parecia voltar como um bumerangue, só que muito mais dolorosa. Na rua, às vezes, ouvia cochichos. Não sei se eram reais ou frutos da minha mente atormentada, mas parecia que todos riam de mim pelas costas. Eu, que me orgulhava de ser forte, comecei a andar com os ombros curvados. Uma noite, em desespero, gritei no escuro do quarto. O que está acontecendo comigo? E como resposta, apenas o silêncio. O mesmo silêncio pesado que parecia zombar da minha fragilidade. Foi então que eu percebi, o perseguidor havia se tornado o perseguido. As noites se tornaram um campo de batalha. Eu já não dormia. Cada vez que fechava os olhos, algo me puxava para dentro de um abismo escuro. Vozes zombavam de mim sem parar, como uma plateia invisível me condenando.
O som de gargalhadas ecoava nos cantos do quarto, mesmo quando eu acendia todas as luzes. Um dia, ao sair para trabalhar, cruzei com vizinhos que cochicharam entre si. Antes eu teria rido, teria debochado. Mas agora, cada sussurro parecia uma acusação, cada olhar parecia um julgamento. Eu sentia como se o mundo inteiro tivesse se virado contra mim. Comecei a me isolar. Não atendia mais telefonemas. Trancava as portas e cortinas da casa. A Dalvanira tentava me animar, mas eu já não tinha respostas. Você está estranho. O que está acontecendo com você? Ela perguntava, com os olhos cheios de preocupação. Eu não tinha coragem de dizer: estou sendo perseguido pelas mesmas zombarias que eu lancei contra os outros. Então me calava. Mas o silêncio era pior, porque no silêncio as vozes vinham com mais força. Certa noite, deitei tentando me forçar a dormir. No meio da madrugada, despertei suado e ouvi um som de passos dentro do quarto. Me levantei num pulo, mas não havia ninguém. O coração parecia que ia sair pela boca. Dalvanira acordou assustada. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Perguntei, tentando parecer firme. Ela respondeu com voz trêmula. Passos, dentro do quarto. Aquela foi a primeira vez que percebi que não era só dentro da minha mente. Algo espiritual estava de fato ao meu redor. No dia seguinte, no trabalho, as coisas pioraram. Eu estava em reunião quando, de repente, ouvi claramente uma voz zombando. Crente você nunca vai ser, você é nosso. Olhei em volta, mas ninguém tinha falado. Meu suor frio me denunciava. Comecei a cometer erros bobos. Esquecia compromissos, perdia prazos, me atrapalhava em tarefas simples. Os colegas passaram a cochichar. Meu chefe chamou minha atenção com irritação. O que está acontecendo com você? Você nunca foi assim. Naquele instante, percebi que minha reputação, aquela que eu tanto defendia com orgulho, estava desmoronando diante dos meus olhos. E então veio a pior noite de todas. Eu estava sozinho na sala. Dalvanira já havia ido dormir. Olhava fixamente para a parede quando, de repente, ela pareceu escurecer. Sombras se formaram e eu ouvi gargalhadas mais altas do que nunca. Era como se dezenas de vozes zombassem de mim ao mesmo tempo. Agora é a sua vez! Agora é a sua vez! Tapei os ouvidos com as mãos, mas as vozes não paravam. Caí de joelhos, desesperado. Parem! Parem com isso! Eu gritava com a garganta ardendo. Mas quanto mais eu gritava, mais as visadas ecoavam. Naquele momento, tive a sensação de estar enlouquecendo. Minha mente parecia não suportar mais. Eu, que sempre me orgulhara de ser o forte, o debochado, agora era apenas um homem quebrado, sitiado dentro do próprio quarto, dentro do próprio corpo. Dalvanira desceu correndo ao me ouvir. Ela me encontrou no chão, trêmulo, os olhos arregalados. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Eu, em prantos, só consegui sussurrar. Eu estou preso. Preso dentro de algo que eu mesmo criei. E foi ali no fundo do poço que compreendi. Minha zombaria não tinha sido contra homens. Eu estava lutando contra algo maior. E agora aquele algo estava me cobrando. Os dias perderam cor. O tempo deixou de existir para mim. Eu acordava sem saber se era manhã ou noite, apenas com a certeza de que algo sombrio me rondava. A comida já não tinha gosto, o trabalho não fazia sentido, e a vida, que antes parecia um palco para as minhas zombarias, agora era uma prisão sem muros. Passei a falar sozinho. Muitas vezes, Dalvanira entrava no quarto e me encontrava murmurando coisas sem nexo, como se eu discutisse com alguém invisível. Com quem você está falando? Ela me perguntava, assustada. Eu desviava os olhos e respondia seco. Ninguém. Mas eu sabia que não era ninguém. Eram aquelas vozes que não me deixavam em paz. Às vezes sussurravam, às vezes gritavam, mas nunca me deixavam em silêncio. Uma madrugada, acordei sobressaltado. Tinha certeza de que alguém me observava. Olhei para o canto do quarto e juro que vi 2 olhos brilhando no escuro. Gritei, puxei a coberta e acendi a luz com a mão trêmula. Nada. O vazio. Dalvanira acordou assustada. O que foi agora?
Tem alguém aqui. Eu vi, eu juro que vi. Eu dizia em pânico. Ela me abraçou, tentando me acalmar, mas eu sentia que nem ela podia me proteger. O medo se transformou em paranoia. Eu não confiava mais em ninguém. Achava que todos riam de mim pelas costas, que todos conspiravam contra mim. Os vizinhos, os colegas, até familiares. Comecei a evitar encontros. Inventava desculpas e me trancava cada vez mais. A loucura se aproximava. Certa vez, fiquei horas em frente ao espelho, encarando meu próprio reflexo. Parecia que eu já não me reconhecia. Meus olhos estavam fundos, minha expressão era de um estranho. A mente me dizia: você está perdido, não há volta. E eu acreditava. No auge dessa tormenta, pensei em acabar com tudo. Pensei, talvez seja melhor desaparecer, talvez assim o tormento acabe. Essa ideia começou a me rondar como uma tentação sussurrada, mas cada vez que chegava perto de ceder, eu lembrava do rosto de Dalvanira e desistia. O fundo do poço chegou numa noite chuvosa. Eu estava sozinho na sala. As luzes piscavam por causa da tempestade. Do lado de fora, o vento batia forte. Sentei no chão e comecei a chorar como uma criança. As vozes zombavam. Cadê o valentão agora? Cadê o que ria dos crentes? Olha o que você se tornou! Eu bati a cabeça com as mãos tentando calar aquilo. Parem, eu não aguento mais! Eu gritava com a garganta ardendo. E foi nesse ponto que percebi. Eu não tinha mais controle. Estava à beira da loucura. O homem que ria, zombava e se achava invencível, agora era apenas um caco humano, quebrado, derrotado, com medo até da própria sombra. Naquela noite, pela primeira vez em toda a minha vida, uma pergunta ecoou no fundo da minha alma. E se eles estivessem certos? E se o Deus que eu tanto ridicularizei fosse real? Mas eu não estava pronto para admitir. A dor era grande demais. Eu ainda precisava afundar um pouco mais antes de olhar para cima. Eu já não vivia, apenas existia. Os dias eram uma sequência de tormentos, noites em claro e um peso que parecia esmagar meu peito. Até que chegou aquela tarde, a tarde em que tudo se quebrou de vez. Estava na rua, tentando manter alguma aparência de normalidade, quando um grupo de conhecidos me viu de longe. Eram os mesmos que, tempos atrás, riam das minhas piadas contra os crentes. Só que agora o alvo era eu. Olha lá, o forte! Alguém debochou. Tá acabado! Outro completou, rindo. Senti o rosto arder de vergonha. Não consegui responder. Só baixei a cabeça e apressei o passo. Era como se todas as zombarias que eu lancei contra os outros tivessem voltado para me esmagar. Naquela noite, não resisti. Caí de joelhos no chão da sala, sozinho, sem forças para lutar contra nada. O pranto veio como uma enxurrada. Eu soluçava, engasgado, murmurando palavras sem sentido, até que no meio do choro, uma lembrança surgiu. Aquela mulher simples. Aquela profecia que eu tinha zombado. As palavras que na época soaram como loucura. Hoje você persegue, mas amanhã será perseguido. E quando não houver mais saída, vai se lembrar que só Deus pode te salvar. Meu coração disparou. Era como se aquelas frases estivessem gravadas em fogo dentro de mim. Eu tentei afastar, tentei negar, mas quanto mais tentava, mais forte elas ecoavam. De repente, me vi murmurando: Deus, se o Senhor existe mesmo, se aquela profecia era verdadeira, então me ajuda. Eu não aguento mais. Foi estranho. Não houve trovão, não houve luz do céu. Mas algo aconteceu. Pela primeira vez em meses, o peso pareceu aliviar um pouco. Como se só por admitir que não era tão forte quanto pensava, uma fresta de esperança tivesse se aberto. A partir dali, uma luta começou. Eu não estava convertido. Ainda não entendia nada sobre fé, mas sabia que estava diante de uma encruzilhada. Ou continuava no caminho da loucura, ou aceitava que havia uma mão estendida, mesmo que eu não a visse. E foi assim que, pela primeira vez,
eu decidi dar um passo diferente. Um passo que eu jamais imaginaria dar. Naquela noite, depois de murmurar aquelas palavras tortas e desesperadas, não aconteceu nada visível. O teto não se abriu, não houve anjos descendo, nem vozes audíveis. Mas algo diferente ficou. Era como se pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não fosse um inimigo. Uma sensação estranha de que alguém tinha ouvido, mesmo que eu não soubesse quem. Os dias seguintes foram uma mistura de resistência e curiosidade. Parte de mim ainda zombava. Tá vendo? Ficou doido mesmo, falando com o nada. Mas outra parte, mais frágil, mais quebrada, insistia. E se não for nada? E se for alguém? Foi nessa divisão interna que, quase sem perceber, comecei a buscar. Um dia, no ônibus, sentei ao lado de uma senhora que lia uma Bíblia. Eu nunca teria feito isso antes, mas dessa vez as palavras escaparam. Moça, isso aí funciona mesmo? Ela sorriu, como quem já tinha ouvido essa pergunta 1000 vezes, e respondeu com calma. Filho, se não funcionasse, eu não estaria viva para te contar. Aquela resposta me perseguiu pelo resto do dia. Outra vez, encontrei um folheto amassado jogado na calçada. Normalmente, eu chutaria ou riria, mas dessa vez peguei. O título me atravessou como faca. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Era como se alguém tivesse escrito aquilo só para mim. As coisas não mudaram da noite para o dia. Ainda havia crises, ainda havia noites de desespero, ainda havia o peso da culpa. Mas junto disso começaram a surgir pequenos sinais, sutis, mas inegáveis. Um dia acordei e percebi que fazia semanas que não tinha as crises de pânico que me atormentavam. Em outro momento, percebi que certas vozes de acusação que ecoavam na minha mente já não tinham a mesma força. E, principalmente, algo dentro de mim começou a mudar. O orgulho. Eu, que sempre me considerava forte, passei a aceitar que estava quebrado. E era justamente nessa quebra que começava a nascer algo novo. Certa noite, no auge da confusão, me vi de novo de joelhos. Só que, dessa vez, não foi só um desabafo, foi uma entrega, ainda que desajeitada. Deus, eu não sei orar. Eu não sei nem se sei acreditar. Mas se o Senhor realmente me quer, se ainda tem misericórdia de mim, me ajuda, me guia. Eu não aguento mais. E ali, naquele quarto silencioso, senti um calor suave percorrer meu corpo. Não era físico, era espiritual. Uma certeza estranha de que eu não estava sozinho. Pela primeira vez, a palavra fé deixou de ser piada e começou a ser possibilidade. Na primeira noite em que me ajoelhei de verdade, ainda trêmulo, algo diferente ficou no ar. Era como se o peso esmagador que me acompanhava tivesse diminuído. Não sumido por completo, mas se tornado suportável. Acordei no dia seguinte com a mesma vida, os mesmos problemas. Mas havia uma diferença que eu não conseguia explicar. Antes, abrir os olhos era um castigo. O sol entrando pela janela me lembrava apenas das dívidas, da culpa, dos erros e da sensação de prisão. Mas naquela manhã, por mais estranho que parecesse, eu vi a luz entrando e pensei: ainda tem um novo dia. Ainda não acabou. Pequenas coisas começaram a me incomodar de um jeito novo. Palavrões que antes saíam da minha boca com facilidade, de repente soaram pesados na minha boca. O riso debochado que eu dava quando zombava de alguém agora ecoava dentro de mim como uma nota falsa. Era como se algo dentro tivesse corrigindo o tom, me mostrando: isso não é mais você. As madrugadas também mudaram. Antes eram longas e cheias de tormento, com vozes de acusação que me perseguiam. Você não presta. Ninguém nunca vai te amar. Tudo que você toca dá errado. Mas, pouco a pouco, essas vozes foram perdendo volume. No lugar delas, surgia um sussurro suave, quase imperceptível, mas carregado de paz.
Não eram frases completas, nem revelações mirabolantes, mas era uma presença. Como se alguém dissesse em silêncio: estou aqui. Houve uma noite em especial. Eu estava deitado, olhos abertos, encarando o teto escuro. De repente, uma memória veio. A senhora do ônibus, a frase dela: se não funcionasse, eu não estaria viva. Aquilo explodiu dentro de mim como fogo, e, sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez, chorei porque senti que havia esperança. Outro sinal: os sonhos. Durante semanas, eu sonhava com perseguições, prisões, rostos deformados e me olhando no escuro. Acordava suado, ofegante, sentindo como se estivesse vivendo um castigo sem fim. Mas, depois daquela primeira oração sincera, os sonhos começaram a mudar. Uma noite, sonhei que estava num campo aberto. Eu corria, e atrás de mim viam as mesmas sombras que sempre me perseguiam. O coração disparava, mas de repente, uma luz surgiu no horizonte. Não uma lâmpada, nem um fogo comum, mas uma luz dourada, viva, que crescia e engolia as sombras. Eu acordei com o coração em paz, como se tivesse sido tocado por algo real. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos: o canto de um pássaro de manhã, o sorriso sincero de uma criança, até o vento batendo no rosto parecia falar alguma coisa. Eu nunca tinha dado valor, mas agora parecia que Deus usava até as coisas mais simples para me dizer: eu estou contigo, mesmo nos detalhes. E quanto mais isso acontecia, mais eu percebia uma mudança dentro de mim. O coração, antes duro como pedra, começou a se quebrar. Eu, que sempre zombava de crente chorão, agora me via engolindo lágrimas em silêncio. Não eram lágrimas de vergonha, mas de libertação. Era como se Deus estivesse reconstruindo o meu interior antes de me mostrar qualquer milagre externo. Eu entendia pela primeira vez que o maior sinal não estava nas circunstâncias mudando, mas em mim mesmo sendo transformado. E talvez o mais impactante de todos os sinais tenha sido aquele silêncio. Não um silêncio vazio, sufocante, como antes, mas um silêncio cheio de vida. Eu podia estar sozinho no quarto, mas sabia que não estava só. Era como se alguém estivesse sentado ao meu lado, mesmo sem eu ver. Esse alguém não me acusava, não me condenava, apenas estava ali, trazendo paz. Fui nesse silêncio cheio de vida que eu percebi que a profecia não tinha sido em vão. Eu estava colhendo, sim, mas agora começava a experimentar a graça. Fui numa tarde comum, daquelas em que eu costumava vagar sem rumo pelas ruas, tentando fugir de mim mesmo. O sol estava baixo e eu me sentia vazio, como se carregasse um peso invisível. Eu caminhava sem destino, apenas arrastando os pés, quando vi uma pequena igreja aberta, com a porta entreaberta. Por um instante, pensei em rir. Logo eu, passando na frente de igreja, que ironia! Mas algo me fez parar. Não entrei. Ainda havia resistência demais dentro de mim. Fiquei parado na calçada, olhando. Foi nesse momento que um homem saiu pela porta. Ele tinha cabelos grisalhos, pele marcada pelo tempo e um olhar sereno, que parecia enxergar além da superfície. Quando nossos olhos se cruzaram, senti um desconforto imediato, como se ele tivesse visto não só o meu rosto, mas também o caos escondido no meu interior. "Boa tarde, rapaz", disse ele com voz calma, quase paternal. "Boa", respondi, sem entusiasmo, pronto para ir embora. Mas ele não me deixou sair. Se aproximou devagar, como quem não queria assustar um animal ferido. "Posso te fazer uma pergunta?" "Depende", retruquei, já preparado para alguma pregação que eu rejeitaria de imediato. Ele sorriu levemente. "Você anda ouvindo a voz de Deus, mas não entende o que está acontecendo? Não é?" Essas palavras me congelaram. Eu não havia contado a ninguém sobre as noites em claro, os sonhos, aquele silêncio cheio de presença. Ninguém sabia. Como ele podia saber? Meu primeiro impulso foi negar. "Eu? Não, o senhor está enganado." Mas minha voz falhou. Ele não insistiu, apenas colocou a mão no meu ombro.
Escuta, filho. Muitas vezes, quando o coração da gente endurece, Deus precisa permitir que certas coisas nos quebrem, não para nos destruir, mas para que possamos finalmente olhar para cima. Essas frases entraram em mim como flechas. Eu tentei disfarçar, mas senti os olhos marejando. Mas por que comigo? Perguntei quase num sussurro. Eu não fiz nada para merecer, ou talvez tenha feito demais. Ele assentiu com calma. Não é sobre merecimento, é sobre graça. Você perseguiu, zombou, feriu, mas mesmo assim ele veio ao seu encontro. Sabe por quê? Porque Deus não desiste das suas criaturas. Ele te ama apesar de tudo. Eu fiquei em silêncio. O peso que me esmagava parecia se transformar em lágrimas na garganta. O homem então acrescentou: Você precisa entender algo. Esses sinais que você está vendo não são coincidência, não são fruto da sua mente cansada. São convites. Cada sonho, cada sussurro, cada sensação de presença é Deus te chamando para perto. Naquele instante, percebi que o que eu estava vivendo não era loucura, não era fruto do acaso, era real, era divino. O homem me olhou firme e disse a frase que mudaria o rumo da minha vida. Se você responder a esse chamado, sua história não termina na queda, começa na restauração. Eu não consegui responder de imediato, apenas deixei as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez, não era choro de desespero, mas de esperança. Naquela mesma tarde, o homem grisalho se apresentou. Seu nome era Elias. Havia sido pastor por muitos anos, mas agora dedicava boa parte do tempo a caminhar lado a lado com pessoas quebradas, ensinando-as a enxergar a mão de Deus em meio ao caos. Ele não me convidou para entrar na igreja de imediato, nem tentou me convencer a mudar de vida em um estalar de dedos. Apenas disse: Filho, se quiser, eu posso andar contigo. Não prometo resolver seus problemas, mas prometo te mostrar o caminho que resolveu os meus. Essas palavras ficaram gravadas. Pela primeira vez, alguém não me julgava, não me pressionava, apenas se oferecia a caminhar ao meu lado. Aceitei o convite de encontrá-lo no dia seguinte, e assim começou uma jornada que mudaria tudo. Nos primeiros encontros, Elias me ouvia mais do que falava. Eu despejava minha revolta, minha vergonha, minhas memórias de quando zombava dos crentes. Eu contava como ria, como debochava, e agora me via cercado por sinais e sonhos que não sabia interpretar. Ele escutava em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando eu terminava, ele abria a Bíblia com calma e lia em voz baixa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Aquilo me arrepiava. Eu via a minha própria história refletida no perseguidor que se transformou em apóstolo. Elias então explicava pacientemente: Deus sempre escolheu os improváveis. Ele pega aqueles que zombam, que perseguem, que parecem estar do lado errado, e mostra que ninguém é tão longe a ponto de estar fora do alcance da graça. Os dias foram passando e ele começou a me ensinar práticas simples. Orar com sinceridade. Ele dizia: não precisa de palavras bonitas. Fala com ele como fala comigo. Conta do teu medo, da tua raiva, até da tua dúvida. Deus não se ofende com a verdade. Ler pequenas porções da Bíblia. Eu, que antes zombava daquelas páginas, comecei a ler pequenos trechos e era como se as letras saltassem para dentro da minha alma. Reconhecer os sinais. Cada vez que você sentir paz no meio do caos, cada vez que uma palavra falar direto ao seu coração, anote. Isso é o Espírito Santo mostrando que ele está presente. Certa noite, depois de uma conversa longa, eu desabafei. Pastor Elias, eu sinto que carrego correntes. Mesmo quando oro, é como se algo ainda me prendesse. Ele olhou firme para mim. Filho, discipulado é exatamente isso. É Deus quebrando correntes, um elo de cada vez. Não espere que tudo se rompa em um instante,
mas esteja pronto, porque haverá dias em que você sentirá o peso cair de uma vez só. Eu comecei a mudar, lentamente. As piadas que antes me vinham à boca perderam a graça. Os amigos que se divertiam com meu deboche começaram a se afastar, estranhando minha transformação. E ao mesmo tempo, eu descobria uma paz que jamais havia sentido. Elias sempre repetia: cada passo é vitória. O inimigo vai tentar te convencer de que você está perdendo, mas na verdade, cada lágrima sua é uma semente plantada. Esse processo não era apenas teoria. Elias me levava para momentos práticos, visitas a doentes, reuniões pequenas de oração, até conversas informais em sua própria casa. Eu observava como ele vivia. Não era um homem perfeito, mas era alguém real, que irradiava esperança. Uma cena ficou marcada. Em uma dessas noites, depois de uma oração simples, ele me disse: "Você ainda não entende completamente, mas já é um milagre em andamento. O fato de estar aqui, buscando, já é a prova de que Deus não desistiu de você." Naquele momento, algo em mim se quebrou. Percebi que eu não precisava ser perfeito para começar. Eu só precisava estar disposto. Era uma sexta-feira à noite. O céu estava carregado de nuvens escuras e parecia que até o vento soprava mais forte, como se pressentisse o que iria acontecer. Pastor Elias havia me convidado para uma pequena reunião de oração em sua casa. Disse que seriam apenas algumas pessoas, nada formal, mas que eu deveria ir com o coração aberto. Confesso que cheguei ali ainda desconfiado. Sentei-me em um canto da sala, observando. As cadeiras eram simples, o chão tinha marcas do tempo, mas o ambiente carregava algo diferente. Não era luxo, era paz. Eles começaram a cantar, de forma simples, sem instrumentos caros ou grandes produções. Apenas vozes. E, estranhamente, aquelas vozes começaram a quebrar algo dentro de mim. Eu tentava resistir, manter o coração duro, mas era como se cada palavra do cântico batesse contra uma muralha que eu havia erguido e começasse a rachar as pedras. De repente, senti um peso enorme sobre os ombros. Minha respiração ficou curta, o peito apertado. Minha mente começou a ser invadida por lembranças das zombarias que eu havia feito, das vezes em que humilhei pessoas de fé, das palavras que saíram da minha boca contra Deus. Era como se tudo viesse de uma vez, me esmagando. Eu baixei a cabeça, as mãos tremiam, e antes que eu pudesse controlar, lágrimas começaram a rolar. Era como se o coração finalmente tivesse se rendido. Pastor Elias percebeu e se aproximou. "Filho, hoje é noite de libertação. Você pode lutar contra isso, ou pode entregar." Eu mal conseguia falar, apenas balbuciei. "Eu não consigo mais. Eu não aguento." Ele colocou a mão sobre meu ombro e orou em voz firme, mas suave. "Senhor, tu ouviste o clamor deste homem. Agora quebra as correntes, arranca o peso, mostra a ele que tu és o Deus que transforma zombadores em pregadores, perseguidores em filhos amados." Naquele instante, senti algo indescritível. Um calor percorreu meu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Não era físico apenas, era espiritual. Senti como se correntes invisíveis estivessem realmente sendo quebradas. Eu até podia ouvir dentro de mim um som de ferro se partindo. O ar ficou leve. A sala, que antes parecia pequena e fechada, agora parecia imensa, cheia de luz. Eu caí de joelhos no chão, soluçando, e só consegui dizer: "Perdão, Senhor, perdão!" E foi como se uma voz interna, suave, respondesse: "Eu já te perdoei." As pessoas ao redor começaram a orar ainda mais alto. Algumas choravam comigo, outras erguiam as mãos. E eu, que antes zombava dessas cenas, agora estava no centro de uma delas, experimentando na pele o que antes dizia ser loucura. Depois de alguns minutos que pareceram eternidade, eu me levantei. E quando olhei para mim mesmo, percebi: não havia mais aquele peso. O desespero, a opressão, a sensação de estar aprisionado, tudo havia se dissolvido. Eu estava livre. Pastor Elias me abraçou e disse: "Bem-vindo à nova vida. Hoje o céu se alegra porque um filho voltou para casa." Naquela noite,
Quando saí da casa simples de Elias, a chuva fina caía, mas dentro de mim havia sol. Era como se eu tivesse nascido de novo. Pela primeira vez em muitos anos, dormi em paz, sem tormentos, sem vozes, sem medo. Na manhã seguinte, algo aconteceu que me marcou para sempre. Eu acordei sem aquele peso esmagador que parecia me acompanhar desde sempre. Não havia vozes zombando dentro da minha mente. Não havia angústia sufocando meu peito. Eu simplesmente acordei em paz. Abri a janela do quarto e vi o sol tímido nascendo entre as nuvens, iluminando as ruas ainda molhadas pela chuva da noite anterior. E foi nesse momento que percebi. Até a luz parecia diferente. Não era o mundo que havia mudado. Era eu. No lar, minha esposa, acostumada com o meu temperamento explosivo, olhou surpresa quando a cumprimentei com um sorriso genuíno. "Bom dia", eu disse, com uma serenidade que nem eu sabia que tinha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando decifrar se aquilo era uma piada ou ironia. Mas logo percebeu que era real. Seus olhos marejaram e ela respondeu em voz baixa: "Bom dia, você tá diferente." Meus filhos, acostumados a andar na ponta dos pés para não me irritar, estranharam também. Em vez de um pai impaciente e ríspido, encontraram alguém disposto a brincar, ouvir e abraçar. O simples ato de me sentar ao lado deles, de segurar suas mãos pequenas, já mostrava que algo profundo havia acontecido. No trabalho. No escritório, onde antes eu era conhecido por sarcasmo e arrogância, comecei a agir diferente. Quando um colega chegou atrasado, em vez de zombar ou reclamar, eu simplesmente perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou espantado. "O que aconteceu com você? Tá doente?" Eu sorri e respondi apenas: "Estou curado." Não expliquei de imediato, mas aquela frase ficou ecoando entre eles. A mudança percebida. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a perceber que eu não xingava mais, não participava das rodas de fofoca, não ria das piadas que humilhavam os outros. Algo em mim havia sido substituído. E ao mesmo tempo, uma sede nova nasceu dentro de mim. Eu já não conseguia ficar sem ler a Bíblia que o pastor Elias havia me dado. Cada página parecia falar diretamente comigo. As palavras que antes eu ridicularizava agora eram alimento, bálsamo, vida. As primeiras reações externas. Claro, nem todos receberam bem essa mudança. Alguns zombaram, dizendo que eu estava em fase de fanatismo. Outros riram, afirmando que era questão de tempo até eu voltar a ser o mesmo. Mas havia também aqueles que, em silêncio, se aproximavam. Um colega me chamou de lado e disse: "Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu preciso disso também. Porque a paz que você transmite, eu nunca vi antes." Foi aí que percebi que não era só sobre mim. O que Deus estava fazendo em mim já começava a alcançar outros. O primeiro culto público. Naquele domingo, fui à igreja pela primeira vez de coração aberto. Entrei tímido, mas quando o louvor começou, lágrimas simplesmente rolaram. Não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. E pela primeira vez ergui minhas mãos, sem vergonha, sem medo do que pensariam. Minha esposa ao meu lado também chorava, e meus filhos, ainda pequenos, olhavam para mim com admiração. Eu, que antes ria dos crentes, agora era um deles, e não apenas um frequentador. Eu era um homem transformado. Depois daqueles primeiros dias de paz, Deus começou a me conduzir a lugares que eu não teria coragem de ir por conta própria. Os lugares da reconciliação. O encontro inesperado. Foi numa tarde de quarta-feira. Eu estava caminhando pelo centro da cidade, quando vi um antigo colega de escola. Era o Samuel, justamente um dos que eu mais havia humilhado no passado. Quantas vezes eu o chamei de fanático? Quantas vezes eu o expulsei da roda de amigos só porque ele não ria das minhas piadas obscenas? Ele me viu primeiro. Hesitou. Eu percebi nos olhos dele a lembrança de tudo que eu havia feito. E meu coração acelerou.
Tudo dentro de mim gritava para atravessar a rua e evitar o encontro. Mas não, algo mais forte me empurrou adiante. Samuel, chamei com voz trêmula. Ele me olhou sério, quase desconfiado. O que você quer? Respondeu seco. Respirei fundo. Era a hora. Eu preciso te pedir perdão. Por tudo. Por cada palavra de desprezo, cada zombaria, cada humilhação. Eu era cego, Samuel, mas agora eu vejo. O silêncio foi pesado. Ele ficou me olhando como se tentasse entender se eu estava debochando outra vez. Mas quando as lágrimas escorreram pelo meu rosto, algo nele também se quebrou. Ele respirou fundo e disse: Sabe, eu orei muitas vezes por isso. Nunca imaginei que ouviria isso da sua boca. Naquele instante, nos abraçamos no meio da rua, e eu senti como se um peso de anos tivesse saído dos meus ombros. No lar, novas sementes. Em casa, os frutos eram ainda mais visíveis. Minha esposa, que tantas vezes dormiu com medo da minha raiva, agora dormia em paz. Eu percebia porque ela já não se encolhia mais quando eu me aproximava, e meus filhos, ainda pequenos, olhavam para mim com admiração. Eu, que antes ria dos crentes, agora era um deles, e não apenas um frequentador. Eu era um homem transformado. Primeiros passos de serviço. Na igreja, o pastor Elias me convidou para ajudar em algo simples: carregar as cadeiras, organizar as Bíblias, receber as pessoas na porta. E para minha surpresa, aquilo me enchia mais do que qualquer vitória profissional que eu já tivesse conquistado. O orgulho foi substituído por um prazer simples: servir. E eu percebia, cada sorriso ao dar boas-vindas, cada gesto pequeno, era também um fruto. Porque eu, que antes afastava as pessoas de Deus, agora estava ajudando a aproximá-las. Um testemunho inesperado. Pouco tempo depois, fui convidado a contar meu testemunho num pequeno grupo. Eu tremia, a boca secava só de pensar. Mas quando comecei a falar, e contei como eu zombava, como eu perseguia, como eu caí e clamei, percebi olhares atentos, lágrimas discretas, corações tocados. E ao terminar, uma jovem se aproximou e disse: Eu estava prestes a desistir da fé, mas ouvir você me deu esperança de novo. Foi como se Deus tivesse sussurrado: Viu? Eu posso usar até as suas feridas para curar outros. As marcas do passado ainda ecoavam. Claro, não foi fácil. Alguns ainda me olhavam com desconfiança. Havia feridas que eu não poderia apagar com palavras, apenas com constância de vida. Mas eu entendia. Meu fruto não seria instantâneo, mas diário. E eu estava disposto a cuidar dessa árvore nova dentro de mim. Do banco para o altar. No início, eu me contentava em carregar cadeiras, limpar o templo e dar bom dia na porta da igreja. Mas os anos foram passando e Deus começou a abrir espaço para algo que eu jamais imaginaria: pregar. O pastor Elias me chamou um dia no gabinete. Filho, você tem um testemunho poderoso. O povo precisa ouvir mais. Mas, pastor, eu mal consigo falar sem gaguejar. Ele sorriu com paciência. Quando é o Espírito que fala, não é a língua que comanda, é o coração. Naquele domingo à noite, minhas mãos tremiam segurando o microfone. Eu abri a Bíblia em Atos 9, a conversão de Saulo, e parecia que aquelas palavras ardiam dentro de mim. Este é para mim um vaso escolhido. Ao terminar, vi dezenas de pessoas à frente, chorando, se reconciliando com Deus. Foi nesse dia que entendi. Os frutos não eram apenas para minha casa, eles eram para onde quer que eu fosse plantado. Com o tempo, outros antigos desafetos começaram a cruzar meu caminho. Teve o Marcelo, que eu perseguia no trabalho por sempre andar com uma Bíblia na mão. Anos depois, eu o encontrei numa visita missionária que a igreja fez a um bairro carente. Ele me olhou espantado. Você aqui?
Pregando? Sorri, meio sem graça. Pois é, quando a medicina da alma disse não, Deus disse sim. Ele me abraçou com força e disse: Eu orei anos por isso. Hoje minha oração está respondida diante dos meus olhos. Cada reencontro era um selo divino. As sementes más que eu havia plantado estavam sendo arrancadas e novas estavam florescendo. Não demorou muito para que minha mudança começasse a chamar a atenção fora da igreja. Alguns jornais locais publicaram notas sobre o ex-perseguidor que agora pregava nas praças. Eu não buscava fama, pelo contrário, queria me esconder, mas Deus queria expor não a minha vergonha, e sim o seu poder. Certa noite, organizamos uma vigília ao ar livre. Para minha surpresa, centenas apareceram. Vi homens rudes que antes riam das coisas de Deus caírem de joelhos. Vi jovens libertos de vícios diante dos meus olhos. Era como se Deus dissesse: Eu usei a sua boca para ferir, agora usarei a sua boca para curar. A parte mais impactante veio quando pessoas que me odiavam por causa do meu passado vieram até mim. Um deles, o Rogério, chegou com um olhar pesado. Eu quase desisti da fé por sua causa. Você me feriu demais. Engoli seco. Eu não tinha defesa. Mas antes que eu falasse, ele completou. Mas ver você hoje é a prova de que Deus existe. Se ele mudou você, ele pode mudar qualquer um. Ali mesmo nós oramos juntos e percebi. Não era sobre mim. Era sobre o Deus que transforma perseguidores em pregadores. Meus filhos cresceram vendo a mudança real, não apenas palavras, mas prática. Hoje, um deles está no ministério, pregando o evangelho em outra cidade. E cada vez que ele sobe no púlpito, eu lembro da noite em que ele me perguntou: Papai, por que você não grita mais? O fruto estava ali, geração após geração. Se antes meu nome era associado ao deboche e ao desprezo, agora ele se tornou sinônimo de fé e esperança. Não porque eu fosse bom, mas porque o Deus que me alcançou transformou a minha história em testemunho vivo. E quando volto às ruas, onde zombava dos crentes, agora caminho com a Bíblia debaixo do braço, não como um peso, mas como bandeira de vitória. E no fundo, eu sei. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite de dor no meu processo, tudo valeu a pena, porque me trouxe até aqui. E eu, crente, jamais. Essas palavras, que um dia saíram da minha boca com arrogância, hoje se transformaram na maior ironia da minha vida. Porque foi exatamente aquilo que eu mais rejeitei que se tornou o que mais me salvou. Eu persegui, eu zombei, eu ridicularizei, mas no fim, quem estava cego era eu. E foi o Deus que eu tanto negava quem estendeu a mão quando todos os outros a tinham recolhido. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas erros e feridas. Eu vejo a mão de Deus escrevendo uma história que parecia condenada ao fracasso, mas foi virada pelo seu amor. Eu, que dizia que nunca seria crente, agora não apenas sou, como vivo para anunciar que Jesus ainda transforma vidas. E é por isso que eu preciso te perguntar: quantas vezes você já disse nunca para Deus? Quantas vezes você já zombou da fé ou achou que era tudo perda de tempo? Quantas vezes você achou que não tinha mais volta para a sua vida? Se esse testemunho falou com você, não ignore. Talvez essa seja a forma de Deus dizer: eu também quero escrever uma nova história com você. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu te entrego a minha vida. Reconheço que sozinho eu não consigo mais. Perdoa os meus erros, limpa o meu coração e me dê uma nova chance. Assim como o Senhor transformou a vida desse homem, transforma também a minha. Em nome de Jesus. Amém.
Se essa mensagem mexeu com você, eu quero te pedir 3 coisas simples. 1. Se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui você sempre vai ouvir histórias reais de transformação que podem mudar a sua vida. 2. Deixe o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir. 3. Escreva nos comentários: "Eu recebo", se você acredita que Deus também pode transformar a sua vida a partir de hoje. E não saia daqui sem ver o próximo vídeo, que já está na tela. Porque se essa história mostrou o que Deus pode fazer com quem zombava da fé, no próximo você vai descobrir até onde Ele pode ir para provar o quanto te ama.